A ideia de uma possível invasão dos Estados Unidos à Venezuela, especialmente sob a figura polarizadora de Donald Trump, desperta emoções intensas, especulações geopolíticas e um debate profundo sobre soberania, poder e os limites da intervenção internacional. Quando se fala em ataque do EUA em Caracas, e na pergunta provocadora, Maduro é o próximo, não se trata apenas de um cenário militar hipotético, mas de um símbolo das tensões históricas entre Washington e governos latino-americanos que desafiam sua influência. A Venezuela, rica em petróleo e marcada por uma crise econômica, social e política prolongada, ocupa um lugar central nesse tabuleiro estratégico. Durante o governo Trump, a retórica agressiva contra Nicolás Maduro foi constante. Sanções econômicas severas, reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino e declarações públicas de que todas as opções estavam sobre a mesa, alimentaram a percepção de que uma intervenção direta poderia acontecer a qualquer momento. Embora nenhuma invasão tenha se concretizado, o discurso beligerante criou um clima de permanente instabilidade, especialmente em Caracas, onde a população já convivia com escassez, inflação e insegurança. Para muitos venezuelanos, a ameaça externa somava-se a um sofrimento interno que parecia não ter fim. A relação entre os Estados Unidos e a Venezuela não começou com Trump. Ela é resultado de décadas de atritos, especialmente após a ascensão de Hugo Chávez e seu projeto bolivariano, que confrontou abertamente o modelo neoliberal e a hegemonia norte-americana na região. Maduro, herdeiro político de Chávez, manteve essa postura, aprofundando alianças com Rússia, China e Irã, o que elevou ainda mais o nível de desconfiança em Washington. Nesse contexto, qualquer menção a uma ação militar ganha contornos globais, pois envolveria não apenas dois países, mas um equilíbrio delicado entre grandes potências. A hipótese de um ataque a Caracas levanta questões complexas. Do ponto de vista militar, a Venezuela não é um alvo simples. Apesar das dificuldades internas, o país possui forças armadas relativamente bem equipadas, sistemas de defesa aérea adquiridos da Rússia e um território que favorece estratégias defensivas. Uma invasão poderia resultar em um conflito prolongado, com consequências imprevisíveis para toda a América Latina. Além disso, o impacto humanitário seria devastador, agravando uma crise migratória que já levou milhões de venezuelanos a buscar refúgio em países vizinhos, incluindo o Brasil. Politicamente, uma ação desse tipo geraria forte reação internacional. Muitos governos latino-americanos, mesmo críticos a Maduro, se opõem a intervenções militares estrangeiras, lembrando um passado marcado por golpes apoiados externamente e violações de soberania. A Organização das Nações Unidas, a OEA e outros fóruns multilaterais seriam pressionados a se posicionar, enquanto protestos poderiam eclodir em diversas capitais do mundo. A imagem dos Estados Unidos como defensores da democracia seria colocada em xeque, especialmente se a intervenção resultasse em vítimas civis. A figura de Trump adiciona um elemento extra de imprevisibilidade. Conhecido por decisões abruptas e comunicação direta via redes sociais, ele frequentemente misturava política externa com interesses eleitorais internos. Para parte de sua base, uma postura dura contra Maduro simbolizava força e patriotismo. Para críticos, era uma manobra perigosa, capaz de desestabilizar ainda mais uma região já frágil. A pergunta, Maduro é o próximo? Reflete esse temor de que a mudança de regime pela força pudesse se tornar uma opção concreta. No Brasil, o debate sobre esse cenário sempre foi intenso. Como país fronteiriço e potência regional, o Brasil seria diretamente afetado por qualquer conflito na Venezuela. O fluxo de refugiados aumentaria, a segurança na fronteira norte seria colocada à prova e a diplomacia brasileira teria de equilibrar princípios de não intervenção com pressões internacionais. A opinião pública brasileira, historicamente sensível a temas de soberania e paz regional, tende a ver com cautela qualquer aventura militar estrangeira no continente. É importante também considerar o papel da mídia e das narrativas.
Manchetes alarmistas sobre ataques iminentes muitas vezes amplificam medos e expectativas, mesmo quando não há confirmação concreta. No caso da Venezuela, rumores de invasão circularam repetidamente, criando um estado de ansiedade permanente. Para o governo Maduro, essa ameaça externa serviu como argumento para reforçar o controle interno, justificar medidas autoritárias e mobilizar apoio nacionalista. Assim, a simples possibilidade de um ataque já produzia efeitos reais na dinâmica política do país. Do ponto de vista econômico, uma intervenção teria repercussões globais. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, e qualquer instabilidade adicional poderia afetar os preços internacionais da energia. Empresas, mercados financeiros e governos acompanharam de perto cada declaração de Trump sobre o tema, cientes de que um conflito poderia gerar choques econômicos significativos. Para países dependentes do petróleo venezuelano ou envolvidos em sua exploração, o risco era ainda maior. A questão central, porém, vai além de Trump ou Maduro. Ela toca no debate mais amplo sobre o direito de intervenção, a autodeterminação dos povos e os limites do poder militar como ferramenta de política externa. A história recente mostra que intervenções, mesmo quando justificadas em nome da democracia ou dos direitos humanos, frequentemente produzem resultados ambíguos ou negativos. Iraque, Líbia e Afeganistão são exemplos que pesam na memória coletiva e alimentam o ceticismo em relação às soluções militares. Ao perguntar se Maduro é o próximo, muitos não buscam apenas prever um evento, mas refletir sobre um padrão. A América Latina, por muito tempo, foi vista como o quintal estratégico dos Estados Unidos. Hoje, com um mundo multipolar e uma região mais consciente de sua autonomia, esse paradigma é cada vez mais contestado. Uma invasão à Venezuela poderia marcar não apenas uma mudança de regime, mas uma ruptura profunda nas relações hemisféricas, com consequências duradouras. Em última análise, a ideia de um ataque do ZEU a Caracas permanece mais no campo da especulação do que da realidade concreta. Ainda assim, ela revela tensões reais, medos legítimos e a fragilidade de um país que se tornou símbolo de disputas ideológicas globais. Para o povo venezuelano, o desejo predominante não é ser palco de uma guerra, mas encontrar uma saída pacífica para uma crise que já dura anos. Para a região e o mundo, a lição talvez seja que soluções duradouras exigem diálogo, cooperação e respeito mútuo, não bombas ou invasões.